Às vezes, as palavras não morrem quando o autor se cala. Algumas vozes recusam-se a desaparecer. No silêncio da noite, quando o mundo dorme, há quem jure ouvir um sussurro antigo, uma voz grave, firme, vinda de outro século. Hoje, você vai conhecer a história de uma voz que atravessou o tempo. Uma voz que não pertence apenas aos livros, mas à escuridão entre eles. Esta é a voz de Charles Dickens. E depois de ouvi-la, talvez você nunca mais leia suas histórias da mesma forma. Charles Dickens não era apenas um escritor, ele era um contador de almas. Nascido em 1812 na Inglaterra, Dickens viveu a miséria desde cedo. Trabalho infantil, prisões, fome, ruas frias cobertas de névoa. Essas experiências moldaram não só sua escrita, mas também sua voz. Uma voz descrita por testemunhas como grave, penetrante, capaz de silenciar salas inteiras. Quando Dickens falava, as pessoas paravam para ouvir. Não era apenas som, era presen. Imagina a cena. Um homem que sentiu na pele a dor que descrevia. Agora, usando sua voz para pintar esses quadros sombrios no ar. Cada palavra carregava o peso de uma vida difícil. E essa autenticidade era o que hipnotizava. Ele não contava histórias sobre a pobreza. Ele trazia o frio das ruas para dentro do teatro. Era essa força, essa verdade em seu tom, que o transformou numa lenda ainda em vida. No auge da fama, Dickens fazia algo incomum. Leituras públicas de suas próprias obras. Pense em teatros lotados, luzes baixas criando sombras nos cantos, multidões em silêncio absoluto, esperando a primeira palavra. Quando ele começava a ler, algo mudava no ar. Relatos da época dizem que pessoas choravam, desmaiavam, sentiam calafrios. Sua voz mudava de tom para cada personagem. Doçura, raiva, loucura, desespero. Era como se ele incorporasse suas criações. Alguns afirmavam que Dickens não apenas lia histórias, ele invocava sentimentos. Ele não era um ator interpretando um papel. Era o próprio criador dando vida e voz às almas que ele mesmo havia concebido no papel. As testemunhas descreviam uma experiência quase sobrenatural, uma hipnose coletiva conduzida por uma única voz no palco. Era teatro, era literatura, mas era também algo mais profundo, quase um ritual onde a ficção se tornava palpável e assustadoramente real. Mas toda voz poderosa cobra um preço. Dickens realizava leituras exaustivas, noites seguidas, horas sem descanso. Ele se entregava por completo, corpo e mente. Com o tempo, sua saúde começou a ruir. Insônia, colapsos nervosos, alucinações. Amigos próximos diziam que, às vezes, Dickens falava sozinho, como se estivesse respondendo a vozes invisíveis, que só ele ouvia. A pergunta que ficou no ar foi: ele controlava aquela voz, ou ela passou a controlá-lo? Cada apresentação drenava sua energia vital, como se os personagens que ele interpretava continuassem a viver dentro dele, mesmo depois que as cortinas se fechavam. Ele levava o drama para casa. A performance nunca terminava. Essa dedicação obsessiva era sua genialidade e, ao mesmo tempo, sua maldição, levando-o a um desgaste que o consumia lentamente. Existe uma curiosidade perturbadora. Registros históricos indicam que Dickens odiava gravações. Ele temia que sua voz fosse aprisionada, que perdesse sua força, ou pior, ganhasse vida própria. Ele acreditava que a magia de sua voz estava no momento, na conexão ao vivo com o público. Mesmo assim, há relatos controversos de registros sonoros primitivos, possivelmente ligados a experimentos iniciais de gravação feitos na época. Nenhum foi oficialmente confirmado, claro, mas o mito permanece. E se a voz de Dickens ainda existir, presa em algum cilindro de cera esquecido numa gaveta empoeirada, esperando para ser ouvida novamente, a ideia de que aquela voz potente e assombrosa pudesse ser libertada no nosso tempo é, no mínimo, arrepiante. O que aconteceria se a voz que ele tanto temia aprisionar escapasse? E as histórias não param por aí. Bibliotecas antigas, teatros abandonados, casas vitorianas, onde ele viveu. Funcionários, seguranças e visitantes relatam ouvir leituras sussurradas, trechos de um conto de Natal. Vozes vindas do nada.
Coincidência? Sugestão da mente? Ou será que a voz de Dickens ficou impregnada nos lugares onde foi ouvida com mais intensidade? A teoria da memória residual sugere que eventos emocionais fortes podem deixar uma marca no ambiente. E poucas coisas eram tão emocionalmente carregadas quanto as leituras de Dickens. Alguns dizem que não são fantasmas que assombram os locais. São ecos. São vozes. Fragmentos de uma performance tão poderosa que se recusa a desaparecer por completo, ecoando através dos corredores do tempo. Charles Dickens morreu em 1870, mas sua voz nunca foi enterrada. Ela vive nos livros, nas adaptações para o cinema, na imaginação de quem se atreve a escutar com atenção. Porque algumas histórias não querem apenas ser lidas, elas querem ser ouvidas. Elas pedem para ser narradas, sentidas, vivenciadas. A voz dele se tornou uma entidade própria, um legado que transcende o corpo físico que um dia a conteve. Cada vez que abrimos um de seus livros e as palavras formam sons em nossa mente, estamos, de certa forma, canalizando um fragmento daquela força original. A voz de Dickens não se calou, ela apenas mudou de meio e continua a sussurrar suas histórias de fantasmas, miséria e redenção para novas gerações. E agora, eu te pergunto, se você estivesse sozinho, no silêncio da madrugada, e ouvisse uma voz antiga, lendo uma história ao pé do ouvido, você ouviria até o fim? Se esse mistério te envolveu, curta o vídeo, compartilhe. Para que mais pessoas escutem essa voz, deixe seu like, comente o que você achou. E se inscreva no canal, porque aqui, as histórias não descansam, elas sussurram.